Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Buenas viventes. Opa, tudo bem de bem? Professor Carlos Pinheiro aqui, se ajeitando para mais uma aula. Essa quinta aula do estágio em segunda licenciatura de Filosofia pelo PAP São Miguel do Oeste, Faculdade Uninter. Estamos aí na reta final do curso e umas correrias, estudos, leituras e vídeos e música, reflexões para poder levar um pouco aí da filosofia até você, tendo em vista aí que tem que ser em formato EAD, né? Formato à distância, porque chegou esse vírus aí que botou o mundo de ponta cabeça e temos que nos adequar, né? Se não nos adequarmos, estaremos fora do processo. E a filosofia nos coloca dentro, com uma baita reflexão, baita crescimento. Bueno, o tema central desse estudo, desse estágio aí, é o problema do mal no Brasil, a contradição da vida cristã. E infelizmente, nessa contradição temos aí a maldade humana desse povo brasileiro aí, e que é graúda, é grande. Os índices são bem assustadores. Os índices são estarrecedores, porque quem compreende um pouco, quem compreende, mesmo que não seja cristão, mesmo até pessoas que se dizem ateus ou ateias, compreendem que o ser cristão é aquele que segue a Cristo
e que deveria ter o formato mental, comportamental de Cristo. Mas aí os altos, nas aulas anteriores tem aí o alto índice, os altos índices, porque são vários índices que colocam em xeque o comportamento cristão no Brasil. Tá? Elevados índices de assassinatos, genocídio indígena, perseguição a negros, perseguição a homossexuais, feminicídio, né? Elevados índices de mortes de mulheres, devastação do meio ambiente, a diferença social muito grande, o capitalismo imperando no Brasil, deixando pessoas pobres, cada vez mais pobres, na linha da miséria, enquanto uma minoria bem pequerrucha, cada vez mais rica. Então assim, isso não tem nada de cristão. Tá? É uma contradição pura, certo? O tema de hoje são as virtudes da alma, certo? A gente vai fazer vamos dar uma recapitulada no material da aula passada. Para não perder o foco, né? Levando em consideração que a aula passada nós falamos sobre a catarse, né? O processo de purificação, a maldição e libertação, a ignorância e a sabedoria. A gente fez uma conexão aí da maldição com a ignorância e a libertação com a sabedoria, tá? Levando em consideração que a ignorância ela pode ser algo mais direto e momentâneo, né? Pode ser que a pessoa seja uma ignorante funcional, tipo, todos somos, né? Mas tem quem continue sendo ignorante, que continue escolhendo o lado obscuro da força e seguindo pelo lado sombrio, amaldiçoado, que é o que falamos na aula anterior, certo? Então as paixões da alma, as relações interpessoais, né, foi tratado na aula passada. Lembrando que as paixões da alma são as situações que nos colocam num prejuízo humano, e que nos colocam conectando aqui daí com a maldição, com a ignorância. Faz nós cometermos ou termos um comportamento fora do comportamento cristão, certo? E a questão da catarse, que é essa saída da maldição, saída dessa ignorância e partindo para a sabedoria. Esse processo todo de purificação, e não é fácil, chama-se catarse, que é a purificação da alma. Tu sai das paixões da alma, sai da maldição, sai da ignorância e vai para a sabedoria, tá? É o processo de catarse. Foram feitas várias reflexões pertinentes aí aos personagens de quadrinhos, como a gente já havia combinado. Falamos de Thor, falamos de Hulk, Caveira Vermelha, né, que buscou poder, né, um poder que já tinha um certo poder, mas lá do escuro da força, né? Na história da Marvel, ali dos quadrinhos, ele era nazista. Então, assim, buscando a morte do semelhante e morte em massa. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiam e matavam judeus, homossexuais, pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Queria-se ali uma estrutura
pura de raça, né? E o Caveira Vermelha estava nesse universo aí da Marvel, buscando esse poder, essa pureza dentro de um poder ilimitado, né? E isso cabe dentro da maldição, dentro das paixões da alma, dentro do acorrentar da ignorância. Tá bueno? Continuando, exemplos de maldição: mal, desumanamente, sofrimento, pecado, vício, crueldade, opressão, intolerância, tirania, tentação, desgraça e imoralidade. E claro, nós não podemos deixar de citar a questão de maldição, que é o ato de amaldiçoar alguém. Palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outra pessoa. Praga, desgraça, fatalidade. E já para contrapontuar isso aqui, tem o Tiago, lá na Bíblia, capítulo 3, versos 10 e 12, que diz o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Aqui está uma contradição pura já. Aqui Tiago já traz essa contradição brasileira, de um povo que quase 90% é cristão e também está entre os países mais violentos do mundo. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Não, né? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Também não, né? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Sabedoria, que é esse libertar-se das correntes da ignorância, das correntes das paixões, das correntes da maldição. Continuando, e já meio que finalizando essa questão aí da recapitalização da aula anterior, certo? Insano, ímpio e insensato. A Bíblia fala muito do ímpio, né? A palavra sagrada fala muito do ímpio. E o ímpio é aquele que não é sábio. Veja que interessante aqui, essa conexão. Aquele que não é sábio é a pessoa que vive nas paixões da alma. Se vive nas paixões da alma, como pode autodenominar-se cristão? Se está vivendo pela carnalidade, se está vivendo pela quase que 100% pela maldade. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. São os filósofos que estão dizendo. Ímpio, desumano, desnaturado, insensível é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. E aqui é bem bacana, porque fazer uma conexão, é bacana a conexão, mas não é legal a conexão que eu falei. Lá com a perseguição de Cristo, com a prisão de Cristo, com a tortura que foi aplicada em Jesus Cristo e depois a sua morte. No Brasil tem muito cristão defendendo tortura e pena de morte, que é uma contradição sim, totalmente sem nexo, totalmente desconexa, totalmente fora de, né? Parece que é em outra realidade, né? Insano é um adjetivo que caracteriza uma pessoa que não tem saúde mental, que está alienado, que é demente e totalmente insensato. Veja a conexão agora. O que é insensato? Aquele que não é são, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal
uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. Ímpio, insensato e insano é o mesmo. E essas três figuras de linguagem que complementam um ser é o contrário da pessoa sábia. A pessoa sábia é aquela que segue os preceitos cristãos de forma regular, de forma temperante. E nós vamos ver daqui a pouco nas virtudes da alma, de forma equilibrada. Se eu me autodenomino cristão, logo eu não posso estar defendendo a pena de morte, defendendo a tortura, defendendo a perseguição, defendendo o nazismo. É contraditório. Não há possibilidades conceituais ou práticas de isso ser conivente. Não há possibilidades. É totalmente fora de contexto, é fora de universo. É contradição pura. Continuando. Vamos ver se eu tenho que mudar o material aqui, porque está concluindo já, né? Não, mas é isso aqui mesmo, tá bueno? Vamos para o próximo material, que é das virtudes. Nós tínhamos as paixões da alma, que conecta com maldição, que conecta com ignorância, que são os insanos, que são os ímpios, que são os insensatos, né? E nós temos agora os virtuosos, as pessoas que possuem virtude, né? Leonardo Boff traz uma reflexão aqui, ó. Mas é especialmente no campo da ética que a justa medida assume uma importância axial. Trata-se de encontrar o ótimo relativo, o equilíbrio relativo, o equilíbrio entre o mais e o menos. Temperança. Ainda hoje eu conversava com o meu filho de manhã cedo sobre isso, sobre a temperança, sobre o equilíbrio, a justa medida, né? Ou o que Aristóteles fala lá no livro Ética Nicômaco, medida justa, o meio termo, né? A gente já vai ver também sobre isso, certo? E conectando aqui as virtudes da alma, eu vou conectar agora com Thor e com o Capitão América. Mas como assim? O que tu vai falar aí? Tchê, o que tem a ver um com o outro? Enquanto vocês ficam pensando aí, eu vou cantar mais uma música, certo? E depois te volta a prosear para conectar os assuntos e já ir para a parte final da nossa aulinha de hoje. Tá bueno? Só deixa eu ajeitar aqui e já vamos. Vamos embora. Essa canção bem conhecida também. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormi
feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Bueno. Essas mudanças de clima me deixam a garganta um pouco comprometida. Mas continuando, o que tem a ver o Thor e o Capitão América com a situação da virtude da alma, né? A pessoa virtuosa. Aqui são duas situações, tá? A primeira é uma passagem aí da história do Capitão América, que ele tomou ou foi injetado nele o soro do super soldado, né? Para ele se tornar aí o Capitão América, certo? Se tornar um super soldado. E o médico que fez os exames nele, todo o check-up e preparou ele para esse procedimento, falou o seguinte: que o soro do super soldado não teria fórmula para deixar a pessoa melhor, virtuosamente falando. Fisicamente, sim, o Steve Rogers ficou mais fortão, né? Ficou bem mais forte. O que o soro do super soldado faz com as virtudes ou as paixões da alma é ampliar. Se a pessoa é do lado escuro da força, as paixões da alma, aquilo vai ampliar. Se ela é virtuosa, aquilo amplia também. E no caso do Steve Rogers, como exemplo de outros super soldados, melhorou nele a virtuosidade. A gente já vai entender um pouco mais sucintamente o que significa virtus, né? O que significam as virtudes, tá bem? E o Thor, agora, daí vamos pontear aí usar uma ponte, né, com o Capitão América. Quem lembra da história do Thor e lembra do martelo do Thor, vai saber que só podia levantar o martelo a pessoa que era digna, uma pessoa que era virtuosa, uma pessoa que possuía virtudes e dignidade, certo? E além do Thor, quem conseguiu levantar? Né? O Capitão América.
viviam na virtuosidade, viviam de forma digna, certo? Mas o que é virtude? Ele está falando aí, professor Carlos. Então, vamos lá, eu não sei, minto. Vamos lá. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. É uma inclinação para o bem. Tu tem aí pessoas que têm tendência para a maldade, tendência para o lado escuro da força, o lado obscuro da força. Agora conectando lá com Star Wars, né? E tu tem pessoas que eles têm uma inclinação para o bem, para o lado luminoso da força, certo? E virtude é esse lado luminoso da força, tá? Cristo, virtuoso Cristo. Cristão deveria seguir o mesmo caminho, mas os índices nos mostram o contrário, certo? Ele não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Não é só uma tendência assim, como tu vê muito aí pelas redes sociais, pelas mídias, por exemplo, pessoas retratando o seu bom modo, retratando o seu caráter, doando alimentos, doando dinheirinho, pila, né, para as pessoas. Isso não tem, muito pelo contrário de questões virtuosas. Isso está mais puxado para o lado obscuro da força. Questão de status, questão de ego. Reflexão, tá? Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Não é somente uma tendênciazinha. Porque fizeram, eu vou fazer também. Não. Ou tu é ou tu não é. É uma questão ética, é uma construção humana. Uma modificação que vai se estabelecendo dia após dia. Hábito após hábito. Construção. Não é, hoje eu vou ser virtuoso, amanhã não, amanhã eu vou ser outra coisa. Não, hoje eu vou ser virtuoso, amanhã não. É continuação, certo? Seguindo, para Aristóteles, a virtude do homem também será a disposição de caráter que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. Função enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, certo? Continuando. Platão, queres dizer que viverão como estes doentes? Que a intemperança é o contrário de temperante, que quer dizer equilibrado. Doença, lá nas paixões da alma, lembra? Impede de abandonar um mau regime. Imagine, aqui nesse contexto aqui, tem-se vamos pegar assim um exemplo de um governo, né? De uma direção de algo, pode ser de uma empresa, pode ser do país, do município, indiferente, onde no trato de Platão é um mau regime. O que ele quer dizer com um mau regime? Que é um regime desumano, que é um regime que não está ali para as pessoas, para o seu povo, para um bem coletivo, um bem comum, para uma equidade, para uma justiça social. Ele está ali para o bem de poucos, para o mal de muitos e o bem de poucos. E na concepção de Platão, manter-se nesse regime e estar de boa nesse regime é intemperante. É totalmente contrário à temperança, à sabedoria, a equilíbrio. É insano, é insensato, é ímpio. Continuando.
Lá em Gálatas, na Bíblia, capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio aqui é autodomínio, né? Temperança, equilíbrio. Contra essas virtudes, veja bem, repito aqui o que são virtudes lá na Bíblia: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é a Bíblia que está dizendo. Lá em Gálatas, repito, vai ler lá. Vai lá, vê se eu estou falando a verdade. Capítulo 5, versos 22 e 23. Bueno? Continuando. De novo em Aristóteles. A virtude é uma espécie de mediania, já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo, no meio, equilíbrio, né? Temperança, certo? Ainda em Aristóteles, algumas virtudes são intelectuais e outras morais. Entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, e entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança. O que quer dizer liberalidade, gente? Esse material aqui, inclusive, ó, é lá na última aula, que eu devo gravar até o final da semana, que eu ia dizer do mês, não pode, até o final da semana aqui, eu vou gravar a última aula, e na última aula gravada vai ter o link da nuvem, onde terá todo este material, de todas as 6 aulas, tá bem? Em PDF, então é bem de fácil manuseio, bem tranquilo de leitura. O material é bem conceituado, não é um material feito de qualquer jeito, tá? Então assim, é pesquisar e saber, tá bueno? O que significa liberalidade? Generoso, prodígio, disposição daquele que, em seus atos ou em suas intenções, dá o que não tem. Obrigação de dar e sem esperanças de receber nada em troca. Veja o que eu falei antes, veja a conexão aqui agora. Virtudes está conectado com liberalidade. Liberalidade está conectado com aquela pessoa que ela faz o bem sem olhar a quem. Ela faz o bem sem esperar nada em troca. Quem mais que mandou fazer isso? Não foi Jesus Cristo? Aí eu pergunto mais uma vez. A filosofia diz isso. Jesus Cristo diz isso. O Brasil é cristão. Praticamente quase 90% do povo é cristão. Ou autodenomina-se cristão. Os outros 10 estão divididos entre ateu e outras religiões. Outras nomenclaturas, né? Outras autodenominações, digamos assim. Quase 90% cristão. Se Cristo vem... Eu quero voltar um pouquinho lá em Gálatas, que diz que o Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Jesus Cristo também é o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Espírito Santo, que são também Deus. Os 3 formam uma tríade, que é apenas um. Se nós somos seguidores de Cristo e não fazemos isso que está aqui, o que nós somos? Por que eu me autodenomino cristão
por exemplo, eu preciso, as pessoas precisam ver eu ajudando alguém. Que vazio é esse no ego de um ser vivente? Ter que estar mostrando a ajuda que oferece. Porque aqui fala daí. Lá em Aristóteles. Que é generoso é prodígio, disposição daquele que em seus atos ou em suas intenções dá o que não tem obrigação de dar. E sem esperanças de receber nada em troca. Isso é uma máxima de Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí me vem uns memes na mente aqui agora. Essas redes sociais aí tentam corromper nossa alma, né? Continuando em virtudes, lá em Coríntios, 1 Coríntios 13:13, fé, esperança e amor. Repetido que estava lá em Gálatas antes. Platão diz o quê? Temperança, prudência, fortaleza, coragem. Gente, está tudo conectado. Quem acha que a filosofia é pautada em ateísmo, está totalmente fora de nexo, fora de contexto, tá? Se tu ler a Bíblia, faça a questão de ler filosofia também. Porque tem muitos e muitos filósofos que são cristãos. Filósofos que eles mergulharam na filosofia cristã. Eles mergulharam na filosofia de Cristo. Tá? Os padres construíram filosofias religiosas dentro ou a partir da filosofia. Então, assim, dizer que uma coisa não tem a ver com a outra, tem tudo a ver. Então, lembra da ignorância que eu falei antes? Abre mão de ser ignorante. Vamos estudar mais, vamos ler mais, tá bom? Continuando e já quase finalizando, mais algumas características virtuosas: honestidade, retidão, respeitabilidade, equidade, justiça, generosidade, pureza, inocência, sobriedade e temperança. Tem uma palavrinha aqui, inocência. Lembra que Jesus fala lá na Bíblia que o reino dos céus pertence a quem for igual às crianças? Que contenham a inocência das crianças? Isso é virtude. E aí? Temperança, honestidade, equidade. Equidade está além, está acima de igualdade social, por exemplo. A igualdade social, nem sempre ela deixa igual tudo para todos. A equidade, sim. Ela define melhor a situação, representando melhor a realidade individual de cada ser humano. Equidade. E está dizendo aqui, é uma virtude. Tá? Agora vai lá em Platão. Se tiver um governo que estabelece uma política e essa política define a fome no meio de um povo, ela vai contrário àquilo que Cristo fez quando repartiu o pão. Totalmente contrário. É injusto. É para refletir um pouquinho, tá bom? E finalizando, certo? Apresentando já o tema da próxima aula, que são os valores de Cristo, que não foge praticamente quase nada, né, das virtudes da alma. Os valores de Cristo, que nós podemos aprender ou temos que aprender ante os valores de Cristo. Tá bueno? Um forte abraço. Curte o vídeo aí, preciso de curtidas para poder passar nesse estágio aí, tá bom? Fiquem bem, se cuidem aí na pandemia, cuidem das pessoas que vocês amam, estejam bem e contem comigo. Precisar prosear e chama aí no bate-papo, nos comentários mesmo aí, que a gente entra em contato e acaba proseando aí, seguindo os preceitos de Cristo. Forte abraço!
e até o próximo vídeo.